Olá, meu nome é Marina Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje eu queria falar sobre o ouro, que tá na máxima histórica, acabou de passar da marca de 3.500 dólares. Por que ele tá subindo tanto? Quais vantagens de ter ouro na carteira? E como conseguir investir? Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, começando o vídeo pelo começo, o que é o ouro e por que ele é visto como ativo de valor? O ouro é um metal precioso valorizado há muito tempo. Ele é um ativo valorizado há milênios, é um dos ativos mais antigos e tradicionais do mundo e tem procura até os dias atuais. E por quê? Ele tem algumas características que possibilitou que antigamente ele fosse utilizado como dinheiro, como moeda, e atualmente ele ainda é visto como reserva de valor. Ele é um ativo físico com durabilidade, ou seja, que não é perecível, ele resiste no tempo, ele dura no tempo, e com oferta limitada. Ou seja, ele é escasso e tem dificuldade de ser falsificado. Antigamente, essas características fizeram com que ele fosse incorporado como dinheiro. E o fato de vários indivíduos, várias sociedades, vários governos olhassem para esse metal e considerassem ele como algo valioso, então facilitava ele ser utilizado como meio de troca. Atualmente, a forma que a nossa sociedade está organizada, a gente não utiliza mais o ouro como meio de troca no nosso dia a dia. A gente utiliza as moedas estatais, as moedas fiduciárias. Já comentei sobre isso aqui no canal. Só que essas moedas não têm algumas características que fizeram o ouro tão valioso lá atrás. Elas são emitidas por um governo. Então toda essa noção de escassez que o ouro tem, toda essa noção de ter uma oferta limitada e por isso ser visto como uma fonte de valor, você sabe que a oferta de ouro não pode aumentar magicamente, então ele mantém valor ao longo do tempo. Isso não existe nas moedas fiduciárias que são livremente emitidas pelos governos. Então, apesar do ouro não ser utilizado como meio de troca atualmente, ele é ainda visto como uma forma de reserva de valor. Ele é ainda visto como uma forma de proteção. Principalmente em momentos de instabilidade, de insegurança política, geopolítica, as pessoas olham para o ouro como uma forma de você se reservar, como uma forma de você se proteger. E quando a gente observa o comportamento do ouro historicamente, a gente vê que sim, ele passou pelo teste do tempo. A gente está num mundo que o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente usa, é controlado por um governo que pode aumentar a oferta dessa moeda sem nenhum problema, como eles quiserem. Então, ativos escassos tendem a se valorizar, tendem a manter o seu valor ao longo do tempo. E não são só pessoas físicas, investidores que olham para o ouro como uma espécie de proteção, como uma espécie de reserva de valor. Não! Bancos centrais também olham, países também olham. Atualmente, 20% das reservas internacionais globais estão em ouro. Então, já respondendo uma das primeiras perguntas que eu trouxe aqui no vídeo, por que as pessoas investem em ouro? Porque, primeiro, ele funciona como uma forma de proteção contra a inflação. Enquanto o poder de compra do dinheiro cai, o ouro ele tende a se valorizar ao longo do tempo por ser um ativo escasso. Então, investidores recorrem ao ouro como uma forma de proteger o seu patrimônio. Além disso, o ouro também funciona como reserva de valor e proteção em tempos de crise. Então, em períodos de instabilidade, como guerras, recessões, instabilidade política, guerra comercial. Nesses períodos de instabilidade política e financeira, o ouro ele tende a se valorizar por ser visto como uma forma de porto seguro. Ele é o ativo que sobreviveu ao teste do tempo. Ele é o ativo mais tradicional do mercado financeiro. Então, em tempos de instabilidade que as pessoas não sabem o que vão acontecer com os mercados globais, sim, o ouro ele tende a subir. E por conta disso, inclusive, ele pode ter uma característica mais anticíclica. Então, por exemplo, se a gente tem uma crise financeira, uma crise bancária, e as ações derretem, os ativos globais derretem, o ouro ele pode ser visto como uma boa forma de você diversificar a sua carteira e se proteger. Vários investidores olham para o ouro como uma forma de você conseguir equilibrar a sua carteira. E qual é a situação que a gente tem agora? Agora o ouro está na máxima histórica, Está acima dos 3.500 dólares pela primeira vez na história do ativo. E por quê? Tem explicação com relação ao comportamento de longo prazo do ouro e tem explicação de variação de curto prazo. Falando primeiro do longo prazo, a verdade é que a valorização do ouro ao longo do tempo é um comportamento normal. As moedas fiduciárias, a grande verdade é que elas perderam o controle. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito bom que mostra isso muito bem, que ele fala sobre o fim do padrão ouro-dólar, que ele mostra justamente que quando os governos eles ganham esse direito, de emitir essa própria moeda à torta e direito, as moedas fiduciárias começaram a se desvalorizar numa velocidade absurda. Então, ativos escassos, ativos de proteção, ativos que mantêm seu poder ao longo do tempo, que funcionam como reserva de valor, sim, eles naturalmente tendem a se valorizar, porque eles mostram justamente a desvalorização que está acontecendo nas outras moedas. A desvalorização do real, a desvalorização do dólar. E para além disso, para além desse comportamento de longo prazo, a gente também tem a explicação de curto prazo. Agora a gente está num momento de incerteza, As pessoas estão vendo Trump falar de tarifa, depois o país X responde, essa guerra de tarifa entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial como estão falando.
Mercado tentando entender qual vai ser o peso disso para as atividades econômicas, né? Se a gente fala de tarifa, se a gente fala de mais imposto, a gente está falando de mais custo, a gente está falando de menos comércio. Então a gente está num momento de muita incerteza econômica, muita incerteza financeira. Em momentos de incerteza, o ouro, que é visto justamente como ativo de proteção, sim, ele tende a subir, já que ele funciona como ativo seguro. E além disso, o que os economistas estão vendo é que essas tarifas do Trump, eles podem desacelerar a economia americana. Então, se você desacelera a economia americana, não faz mais sentido os juros americanos estarem num patamar tão alto. Então, os juros americanos podem diminuir. Se os juros americanos caírem, em tese a procura por títulos americanos tende a diminuir, isso acaba afetando positivamente a demanda por ouro. Então, sim, agora o ouro está na máxima devido a essas expectativas de curto prazo que estão sendo internalizadas pelo mercado e devido também a essa questão do comportamento de longo prazo, nessa questão da moeda fiduciária versus ativos escassos. E aí, o que vai acontecer com o ouro no futuro? Será que ele vai continuar se valorizando? Pode ser que essas expectativas de curto prazo melhorem. Pode ser que a instabilidade diminua, que a guerra comercial se resolva. Se isso acontecer, se as expectativas de curto prazo melhorarem, então a gente pode ter uma correção no ativo. É normal. Mas, novamente, o comportamento de longo prazo é valorização, por conta dessa questão do ouro versus as moedas fiduciárias, por conta da questão que a moeda fiduciária, a situação que a gente tem com as moedas estatais, está insustentável. Esse comportamento de longo prazo não é algo que vai deixar de acontecer, ele vai continuar se mantendo. O comportamento normal, o esperado, o que vem acontecendo desde o século passado, é justamente os estados emitindo cada vez mais moeda para se financiar. Tudo isso entendido. Se você se interessar, se você achar que é um ativo que faz sentido para você ter na sua carteira, como que você poderia investir em ouro? Existem 3 principais formas de investir em ouro. A primeira é óbvia, é que sempre existiu, sempre vai continuar existindo, que é de você ter ouro, né? Comprar ouro físico e ter ouro com você, assim como os antigos faziam, e enfim, não é algo que vai deixar de existir. Mas o nosso mercado também evoluiu bastante e hoje em dia existem opções de maior liquidez. Uma se expondo a fundos de investimento e ETFs, que é a forma que eu acho melhor, a forma que eu prefiro. Acho que das 3 formas, essa com mais liquidez e menos risco, mas além disso você também pode investir em contratos futuros de ouro na bolsa. Vou falar sobre as 3 aqui. Sobre investir em contratos na bolsa, acaba sendo similar a você comprar uma ação. Você entra numa corretora, coloca um código, coloca o seu dinheiro, faz a operação. Só que no lugar de estar negociando uma ação, você vai negociar contratos de ouro. Que no caso são contratos à vista de compra de ouro que permite a retirada desse metal numa data pré-estabelecida. E aí existem diferentes contratos considerando diferentes lotes de ouro. Então, por exemplo, o OZ1D, ele considera lotes de 250 gramas de ouro. E o preço que você vai ver na corretora é o preço de negociar um único contrato desses. Então, assim, são ativos mais caros, são ativos mais específicos, nem todo mundo conhece, não são ativos com liquidez muito alta. Então, eu, por exemplo, não gosto, não invisto nesse tipo de contrato, nunca investi, não pretendo investir. No caso do ouro físico, existem instituições credenciadas, né, na CVM e na B3, que fazem essa operação. Das 3 formas, essa que garante o ouro na sua mão, né? Você realmente fica com o ativo na sua mão. Só que aquilo, você acaba tendo riscos adicionais por conta disso, né? Segurança do ativo, onde ele vai ficar, é sua responsabilidade. E aí não é que nem uma carteira de Bitcoin que você consegue salvar a chave na sua mente, e a informação morre com você. Não, um ouro físico, ele tem que ficar em algum lugar. E além disso, no caso do ouro físico, ele acaba funcionando como acontece nas casas de câmbio. Você acaba comprando por um valor geralmente mais alto e acaba vendendo por um valor geralmente mais baixo, né? Você acaba dependendo muito dessa instituição que faz a operação. Então, sim, você acaba tendo essa desvantagem, você acaba perdendo dinheiro. Das 3 formas, a mais prática e com mais liquidez é através de fundos e ETFs. E aí funciona como qualquer outro fundo. Você aporta, coloca o seu dinheiro, vai ter um gestor profissional que ele vai ver as operações, né? Vai administrar aquele patrimônio. O fundo vai ter exposição ao ativo, então vai ter fundos com estratégias diferentes. Tem fundos que, por exemplo, acompanham o preço do ouro, tem fundos que têm exposição em empresas do setor. Em tese, por essa administração, você paga uma taxa para o fundo, mas o dinheiro que você coloca lá, ele vai acompanhar o mercado, ele vai acompanhar o ouro. O fundo mais famoso é o ETF Gold 11, que basicamente replica o preço do ouro em dólar. Então, assim, a forma realmente mais fácil de você sentir que está com exposição direta em ouro, você acompanhar o preço do ouro, mas com liquidez e segurança, principalmente se você está começando a investir e ainda não tem muito contato com o mercado. O vídeo foi esse, fazer esse resumão, explicar o que está acontecendo com o ouro, explicar essas formas de investimento. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, por favor, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.